Atenção, cozinheiros e cozinheiras, tá vendo aí, ó? O texto aí falando sobre a comida? Rapaz, esse ato de cozinhar aí revolucionou a humanidade, beleza, mão cheia, prato cheio para aqueles que têm mão cheia, né? De alguma forma que tem mãos cheias aí e habilidosas na culinária, tá vendo aí? Oh, mérito total aí, claro, da culinária, da gastronomia. Mas que tese curiosa essa, né? Você viu aí o cara defendendo realmente aí que o ato de cozinhar revolucionou a espécie humana, tal. Bom, e o cara é pesquisador. O cara não é qualquer Zé Mané da Universidade de Harvard, ou seja, a mais conceituada do mundo, né? Ou uma das mais conceituadas do mundo, pelo menos nesse ranking aí, em relação a essa questão de pesquisa e tudo mais. Então, se o cara, ele até disse aí, pelo texto que você deve ter lido, claro, ele observou que existem trechos em que ele diz que existe uma certa necessidade de maior investigação, né, uma certa especulação, mas ele também cita nos outros contextos aí, aquelas outras situações em que ele realmente está documentando, está fundamentando e tal. Então vamos lá. Claro, como praxe, né, no NCE, aqui na FUNESP, nesta banca da FUNESP, de acordo com o texto, claro, é sempre aquela questão da compreensão textual, né? Vamos lá, veja aí. Olha só. Sempre informações que estão presentes mesmo, de verdade no texto, né? Olha só. De acordo com o texto, Richard, esse cara aqui, né? Beleza. Defende a ideia de que Ranghan, deve ser isso, Ranghan. Pronto, termina assim. Pronto. Beleza. Vamos lá. Defende a ideia de que? Qual é a ideia do cara? Diga aí. A manipulação do fogo no preparo de alimentos pode representar um costume mais antigo do que se pensava. É exatamente isso, né? Exatamente isso que ele coloca. Pode representar. Ele tem uma tese, hein, gente? Bom, vamos lá. Sem o fogo para cozinhar, o homem não teria sobrevivido durante cerca de 2 milhões de anos, já que não possuía outras alternativas? Claro que sim. Nem sempre ele cozinhava. Ele coletava frutos, pescava, etc., né? Sobretudo a coleta de frutos, sementes, raízes. Nem sempre era tudo cozido. Tá? Vamos lá. O ato de cozinhar foi responsável pela evolução humana na medida em que tornou os homens mais saudáveis que seus predadores. Pessoal, ele não contextualiza esse aspecto da saúde, né? Não, ele ficou mais saudável porque cozinhava. Não é isso, né? Tudo bem que ele menciona no texto que os alimentos cozidos são mais bem aproveitados, né? A energia mais bem aproveitada desses alimentos. Os homens que dominavam o fogo e preparavam os alimentos eram superiores aos que apenas caçavam. Não havia essa distinção. O texto não menciona essa distinção de um para o outro. O uso do fogo foi logo assimilado pelo homem, já que seu sistema digestivo não era preparado para a absorção de alimentos crus. Ele comia alimentos crus antes disso. Comia sim. Resposta certa. Letra A, já vimos aí, tranquilinho. Conforme o segundo parágrafo, o autor afirma construir... Gostaram? O autor... foi aquele salto discreto, ninguém notou, né? O autor, beleza, afirma construir sua tese baseando-se em fatos reais. Se é fato, lógico, tem que ser real, né? Não é fato imaginário. Teoricamente, ocorre um pleonasmo aqui, uma redundância desnecessária. Baseado em fatos reais? Não. Em documentos, em especulações ou em estimativas também, né? O próprio texto diz isso. Vamos lá. Escreveu seu livro a partir de uma pesquisa arqueológica. Pessoal, escreveu a partir da arqueologia? Não. Ele fala de formas documentais, né? Muito bem documentada. Letra C. Formulou suas ideias após um estudo da anatomia humana. Gente, formulou suas ideias após um estudo da anatomia humana. Ele não está estudando o corpo humano, a anatomia, né? Ele foi para indícios arqueológicos, uma série de coisas. Reconhece que ainda não é possível comprovar sua tese? Sim, reconhece. Tanto que ele diz isso no final. Marcelo, mas como assim? Gente, no final do texto. Ó. O livro apresenta ideias novas e certamente tem componentes especulativos, mas acho que sou suficientemente claro ao dizer quais partes são bem documentadas e quais exigem mais evidências. Está vendo aqui? Cuidado com essa história. Beleza? Vamos seguindo. 3. A palavra ele, em destaque no primeiro parágrafo, é utilizada para se referir a quê? Olha aí, no final, em destaque no primeiro parágrafo. Vamos olhar. O primeiro parágrafo está aqui. Ó. Modificar o alimento, fogo é a tradição mais antiga que o próprio Homo sapiens.
tendo moldado a fisiologia e o comportamento humanos, afirma ele. Alguém afirmou, né? E aí, modificar, tendo moldado... Ele quem? O que você acha? Lógico, o autor do texto, né? Vamos lá, Richard Wrangham. Esse cara aqui, esse cara, esse doido aqui. Beleza, maluco? Aí, pronto. Questão 3, letra C, fácil. Questão 4. O sentido da forma verbal forjar, usado no título do texto gente, usado no texto, no título do texto. Comida cozida ajudou a forjar a evolução da humanidade. Você sabe que forjar, claro, né? Pode ser falsificar, pode. Ele forjou provas, ele falsificou, ele criou inverdades, né? Forjou, idealizou de maneira forjada. Moldar é a resposta certa, mas por quê? Gente, a comida cozida ajudou a moldar a evolução da humanidade. Moldar como assim? A dar molde, a dar forma, a influenciar o modo, a maneira como a evolução da humanidade transcorreu, vamos dizer assim, né? Como ela ocorreu, como ela aconteceu. Beleza? Então, muito cuidado com esse contexto, claro, cuidado com isso aí, né? Ajudou a forjar, muito cuidado com isso. Beleza? Tranquilos, moldar. Imaginar não, falsificar, não é o contexto. Acelerar, beleza, aquecer, não. Questões 5 e 6, vamos lá, questões simples, né? Até agora nada de bicho-papão. O livro apresenta ideias novas e certamente tem componentes para lá. Acho que sou suficientemente claro ao dizer, lembra que já fizemos isso também, quando eu tenho ao seguido de verbo infinitivo, quando eu tenho ao seguido de verbo infinitivo, e aí, pessoal, ao seguido de verbo infinitivo, valor temporal, né? Vamos lá. O livro apresenta ideias novas e certamente tem componentes especulativos. Ao dizer quais partes são bem documentadas e quais exigem evidência, afirma o pesquisador. O termo certamente, no primeiro momento, professor, se eu tocou sem querer aí, foi sem querer. Acontece. O livro, sem dúvida, certamente, sem dúvida, cuidado com a expressão com certeza, né? Impressionante. Eu estava corrigindo as redações aí um tempo desse e observei uma quantidade gigante, olha só, uma quantidade gigante de alunos colocando a expressão com certeza juntinho. E com N. Putz, sem comentar. Não. Pessoal, a expressão com certeza, com preposição, certeza, separado. Não tem negócio de com certeza. Separa esse negócio, pelo amor de Deus, não use N, nada disso não, hein? Sem dúvida, certamente, que é o caso dessa questão. Veja aí. Cuidado com esse com certeza horrível que o povo monta aí, hein? Certamente, tal, acho que sou suficientemente claro ao dizer quando digo, né? Certamente, ação afirmativa. Beleza. Vamos lá. Ao dizer, claro, aí tem um valor, uma estrutura temporal, né? Ó, o autor, vamos ver a frase. Acho que sou, primeira pessoa, sou suficientemente claro ao dizer, sou suficientemente claro, muito bem, né? Claro quando digo, quando eu digo, percebeu? Ao dizer isso. Sou suficientemente claro quando digo isso. Então você tem realmente uma expressão bem diferenciada aqui. Beleza? Conforme diria, porque direi, daí já vem outros casos nada a ver. Certo? Embora conforme tenha valor de conformidade, porquê de explicação ou causa, embora concessivo, caso condicional, condição, quando tempo, né? É a única forma aqui que estabelece realmente uma relação temporal com tudo que está antes aí. Belezinha? Estudo em conjunção. Questão 7. Assinar a alternativa cujas frases estão reescritas corretamente quanto à pontuação e de acordo com o sentido do texto. Olha só. Pontuação correta de acordo com o texto. Pesquisador há cerca de 2 milhões de anos propõe que ancestrais do homem... E aí? O que você acha? Pessoal, pesquisador propõe.
Eu posso dizer assim, ó. Ele quer saber, e a frase é reescrita de acordo com a pontuação e com o sentido do texto, hein? Pesquisador, vírgula, há cerca de 2 milhões de anos, vírgula, propõe que ancestrais do homem já modificavam alimentos com fogo. Tá horrível esse negócio, não tá não? Então, a frase é reescrita de forma incorreta, muda completamente o sentido. Porque eu estou dizendo que o cara é pesquisador há 2 milhões de anos. Percebeu? Pesquisador, vírgula, há 2 milhões de anos. Não, esse cara não propôs isso nessa época, até porque o homem nem existia aqui nesse período. Percebeu? Então tá, mas e aí, o que mais, pessoal? Pesquisador propõe que ancestrais do homem já modificavam alimento com fogo há cerca de 2 milhões de anos. Isso aqui viria para o final. Aí sim, você veria que a frase passaria a estar realmente bem construída, tá? Então, sem esta vírgula aqui, né? E retirando essa expressão isolada por vírgula, colocando depois da palavra fogo. Pesquisador propõe isso, vírgula, percebeu? Ou então, que ele já modificava com fogo há cerca de 2 milhões. Se quiser tirar todas as vírgulas, só deslocar a expressão também pode. Beleza? Letra B. Se há algo que torna os seres humanos criaturas únicas, diz o primatologista da Universidade de Harvard, Richard Hengren. Vamos lá. É o ato de cozinhar. Beleza. Letra B de bola, a resposta certa. Pessoal, esse se aqui é a conjunção subordinativa condicional. Essa conjunção indica, começa, inicia, claro, né, uma oração subordinada. Se a frase começa com a oração subordinada, é claro, uma oração subordinada antes da principal, anteposta à principal, é lógico que ela tem que vir isolada por vírgula. Está aqui. Diz fulano de tal, travessão. Pessoal, essa expressão Richard Hengren, claro, nesse caso é Hengren, né, está isolada por travessão, indicando o aposto, com função apositiva, função de aposto. Percebeu como é tranquilo? Ok. Vírgula é o ato de cozinhar. Bom, diz fulano de tal, vírgula, essa construção aqui está correta, hein? Muita gente geralmente estranha. Como é que pode? Travessão seguido de vírgula, isso não pode não. Pode, gente. A vírgula está isolando esta informação. Diz fulano de tal. Pronto. É a oração intercalada. E o travessão, gente, o duplo travessão, está sendo usado no sentido de dupla vírgula. Tá, ó, isolando o aposto. Então, o duplo travessão cumpre a função, cumpre o papel de isolar o aposto e a vírgula de isolar a oração intercalada. Cada um no seu quadrado. Percebeu não? Está aqui, ó. Vamos lá. Modificar o alimento com a ajuda do fogo, afirma ele. É uma tradução ponto e vírgula. Eita, um bagaço aqui, não tá não? Depois da letra B, o restante agora é tudo bomba. Vamos lá. Modificar o alimento com a ajuda do fogo, vírgula, afirma ele, vírgula. Isso aqui é uma oração intercalada, está apontando quem falou. E isso aqui é uma tradição mais antiga que o próprio Homo sapiens, vírgula, tendo moldado a fisiologia e comportamento humanos. Vê como a frase está mal escrita. Percebeu como está esquisita? Troncha total. O sistema digestivo aproveita, vírgula, a energia. Gente, você sabe, eu tenho o verbo aproveitar, que é transitivo direto. Eu não posso simplesmente colocar uma vírgula aqui, separando o verbo do seu complemento por vírgula. Não pode. Sem vírgula aqui, pode cortar essa vírgula. O sistema digestivo aproveita a energia dos alimentos cozidos, vírgula, muito mais. Pessoal, esse muito mais viria antes, né? O sistema digestivo aproveita muito mais, percebeu? Sem vírgula, sem nada. Pode colocar aqui, ó. O sistema digestivo aproveita muito mais a energia dos alimentos cozidos. Ponto. E a primeira divisão de trabalho, vírgula, se deu? Não, gente. Isso aqui é o sujeito. Nada de vírgula, pode cortar. E a primeira divisão de trabalho se deu entre quem caçava e quem preparava comida. Essa é a tese. Essa não, esta, né? Eu vou citar, referência catafórica. Esta é a tese, 2 pontos. Pegando fogo, por que cozinhar nos tornou humanos? Está aqui, né? Está colocando por que cozinhar, logicamente aí, que é o título do livro, né? Vamos lá. E aí, Marcelo, qual foi a bronca? Gente, essa é a tese de pegando fogo. Não, essa é a tese de pegando fogo. Aqui, ó. Percebeu? Essa é a tese desse livro. Esses 2 pontos aqui não cabem. Até porque eu vou repetir o duplo 2 pontos, né? Aqui, ó, não dá. Não tem como. Essa é a tese de o livro tal. Percebeu?
do livro tal, vírgula, recém-lançado no Brasil pela editora tal, seu novo livro. Totalmente errado aqui na pontuação, beleza? Então, muito atento aí, claro, a pontuação está em todos os concursos, hein? Quando você estuda a pontuação para VUNESP, FCC, Sesgran Rio, SESP, ESAF, está estudando para todo canto. Você precisa ser exímio em pontuação, claro, até porque as bancas preferem avaliar o seu conhecimento em relação a esses detalhes. Ou seja, a frase bem pontuada, com vírgula, sem vírgula, com ponto e vírgula, 2 pontos, não importa. Fique atento aí para não estar vacilando, beleza? Próxima aula a gente segue. Até lá.